Só que tem um assunto que você fala bastante, que são as small caps, né? Você acaba comentando bastante nas suas redes sobre elas. Aham. E semana passada a gente recebeu um analista aqui que ele falou sobre a importância de alguns fatores para algumas empresas estarem bem acima do Ibovespa nesse ano de 2022. Controle das dívidas, dos custos, crescimento também da empresa. Para as small caps, isso se aplica também? Esse controle mais próximo? Aham. E tem algumas que podem despontar dentro desse ano de 2022? Sim. Não, isso se aplica perfeitamente a todas as empresas listadas, principalmente aquelas empresas menores, fora do radar, como as small caps. Mas no caso desse ano, particularmente de 2022, a gente viu, principalmente ali no primeiro para o segundo trimestre desse ano, uma participação muito forte de investidores estrangeiros, né? Um investidor aqui brasileiro, pessoa física principalmente, fez um movimento muito de reduzir suas posições em bolsa, né? Olhou para 2020, olhou para 2021 e falou assim, pô, para mim bolsa chega. Eu digo não só comprando ações, mas também através de fundos de investimentos e também através de fundos de investimentos de ações, que a gente chama, os FIAs, como os fundos multimercados. Fala, liga para o meu gerente, para o meu assessor e diminui, né? Ou usar a minha posição. Isso a gente viu e ainda continua vendo essa saída, né? Agora, o que a gente viu? Em vários meses seguidos, uma participação muito grande dos estrangeiros, né? Comprando bolsa barata aqui, barato, barato, barato. Né? Lembrando que ele vê isso em dólar, né? Então é mais barato ainda. Então, quando ele fez esse movimento, a gente viu esse movimento muito sustentado por estrangeiro. E o estrangeiro, assim, entre nós aqui, ele conhece o que da bolsa brasileira? Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Ambev, Magazine Luiza. São 10, 20 empresas, né? O Ibovespa é muito maior do que isso. Se a gente olhar a B3, muito maior do que isso. Só que sempre ficam nas mesmas. Então o que acontece? A gente ficou muito, que a gente diz, empossado, né? Concentrado na liquidez, né? Então a gente tem ótimas empresas menores, às vezes do mesmo setor, às vezes mais eficientes, mais rentáveis, só que o papel não está subindo. O que está subindo realmente são as ações mais líquidas, essas ações mais conhecidas. Petrobras talvez seja o principal exemplo. Quando que a gente vai ver, talvez, uma performance melhor nessas ações, small caps, é quando realmente tiver um crescimento mais sustentável do país, juros talvez mais estável, né? Talvez aconteça isso em 2023, e realmente essa liquidez começar a transbordar, começar a chegar na mid small caps, que a gente chama na segunda ou terceira linha, tá? Aí eu acho que nas small caps, como a gente viu, por exemplo, algumas ações blue chip subirem 10, 20, 30%, isso não vai acontecer com small cap. Small cap vai subir 100, 150, 200%, né? Porque tá muito barato, né? Tem empresa que está negociando, até eu brinco com o pessoal, como é que a gente consegue saber o quanto que tá barato? De novo, não estou falando que vai subir em 22 ou 23, mas para a gente ficar confortável, realmente o desconto está muito grande. Primeiro, as empresas estão bem, elas estão gerando caixa, estão desalavancando, estão gerando lucro, estão entrando novos projetos, beleza. Então elas estão bem. Mas como que a gente consegue saber se elas estão descontadas? Tem uma metodologia muito simples que você domina, acho que todo mundo domina que está vendo aqui, que chama os famosos múltiplos, né? Então, quanto mais baixo, mais barato, e tem uma métrica, mais ou menos uma média, né? Esse múltiplo, por exemplo, que a gente diz em relação à geração de caixa, geralmente é negociado a 10 vezes, tá? 12 vezes. Pô, tem empresa negociando a 2 vezes. Então, pô, se for de 2 para 10, nós estamos falando de uma empresa que deveria se valorizar 5 vezes. Ah, não vai para 10, Marco. Isso é exagero. Tudo bem, se ela for de 2 para 4, são 100%, que teria, teoricamente, que se valorizar, né? Então, isso a gente vê acontecendo, talvez, em várias empresas, né, listadas em bolsa, mas principalmente em mid small caps, empresas menores, menos conhecidas. Só que, de novo, precisa de uma série de fatores para essa liquidez chegar, para o investidor falando, caramba, já aproveitei todas as oportunidades na Petro, na Vale, outras ações, e agora, o que eu vejo? Aí começo a olhar para as outras empresas que estão aqui ao redor. Tá? Então, acho que leva tempo. Mas a gente já viu aqui no mês de julho, nessas primeira semana de agosto, até eu vi isso, esse dado essa semana, tá? Semana, o Ibovespa subiu bem. Só que o índice Small Caps, que eu me lembro, ele subiu mais do que o dobro do Ibovespa no período de uma semana. É muito pouco, né? Mas se olhar, por que isso? Porque se olhar para os últimos 12 meses, o Ibovespa ainda tem uma performance bastante ruim, mas as small caps estão despencando, né? Então tem small cap caindo 30, 40, 50%. Então, na valorização também é a mesma verdade, né? Quando a gente tiver um ciclo de alta,
as small caps tendem a subir mais forte. Então, pegar essa semana que passou, inclusive, né? Primeira semana de agosto, olha lá, Ibovespa e small caps. Small caps sobe mais do que o dobro do Ibovespa. Então, se a gente tiver realmente uma tendência, eu espero que isso aconteça mais no médio prazo, não espero para agora, a gente vai ver essa performance dessas ações muito mais fortes do que a média das grandes empresas, tá? Então, fiquem de olho, façam suas contas, escolham seus ativos, montem seus portfólios. E a gente sempre fala assim, a paciência realmente vai trazer retorno para todo mundo, né? Sim, a gente pode dizer então que tem algumas small caps, de certa forma, que são ótimas, excelentes, uma boa projeção de crescimento, mas que estão largadas hoje na bolsa. Exatamente. Eu acho que tem várias. Não vejo momento ainda de montar uma carteira somente de small caps. Por isso que a gente tem privilegiado também as blue chips, como a própria Petrobras esse ano, né, de característica blue chip e dividendo. Estamos conseguindo trazer retorno por conta dessa alocação. Mas as small caps estão extremamente descontadas e fora do radar. Mas eu não acho que o que a gente fala assim, falta ainda um trigger, né, realmente uma faísca para empurrar essas companhias para o que seria o seu preço justo. Talvez leve um pouco mais de tempo, mas com certeza estão bem, estão saudáveis e estão descontadas, né? Então aqui é a questão de tempo.